Temos aqui, então, Theo Cury e Pedro Venceslau comigo para a gente seguir falando desse assunto. Theo, a gente trouxe agora há pouquinho uma menção ali ao nosso site, a uma apuração do Caio Junqueira, que mostra ali como alguns desses soldados rasos, digamos assim, que participaram dessa trama golpista, estariam incomodados com a estratégia de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque eles entendem que eles agiram por uma pessoa, pelo seu líder. E estão se sentindo aí, de certa forma, traídos. Então, esse é o clima que a gente está vendo nos corredores. Então, de uma forma ou de outra, isso acaba abrindo uma nova janela de investigação para a Polícia Federal, que já entregou o relatório a respeito desse inquérito, mas acabam surgindo novidades. E uma que apareceu agora, também de ontem para hoje, é a ideia de que teria um pendrive, né? Em mãos aí desses kits pretos, que conteria mais informações, mais tramas de golpe e, pior, mais plano de assassinato, né? Explica pra gente, o povo queria matar muita gente. Queria matar muita gente, fazia parte dessa estratégia que vinha sendo elaborada. Esse pendrive, esse equipamento, ele foi encontrado com o Hélio Ferreira Lima, que era um dos kits pretos, fazia parte daquele grupo de militares do Exército Brasileiro, que faziam parte de um grupo de forças especiais, que tinha um treinamento diferente do que recebem os demais militares do Exército Brasileiro. Então, daí a importância da operação da semana passada da Polícia Federal. Ela prendeu 4 militares, um agente da Polícia Federal. Entre esses militares está o Hélio, que era um dos kits pretos, responsável pelo monitoramento, responsável de ministros, como por exemplo Alexandre de Moraes, responsável também por realizar as ações que eles chamam, a Polícia Federal, de ações clandestinas. É aquele plano de atuação clandestina deles, que envolve aquele plano Copa 2022. Que, entre outras coisas, previa a prisão e execução de ministros do Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes. Nesse documento nesse pendrive foi encontrado uma planilha. Nessa planilha há uma série de planejamentos desse golpe, entre outras coisas, prevendo realização de um novo pleito, ou seja, de uma nova eleição, emissão de mandados de prisão contra ministros do Supremo Tribunal Federal, que, de acordo com eles, estava gerando essa instabilidade no país. Então, eles atribuem aos ministros do Supremo a instabilidade no Brasil. E aí há também uma estratégia de exploração de fraudes nas urnas eletrônicas, que fazia parte desses núcleos apontados pela Polícia Federal. Tanto de disseminação de notícias falsas sobre as fraudes, como, por exemplo, também encampar esse plano de ação contra autoridades. Então, nesse pendrive específico que foi encontrado na casa do Hélio, que é um dos kits pretos, assim como, por exemplo, o Rodrigo é um kit preto, esse que vai depor hoje, que aparece aí na tela, eles encontram documentos que corroboram outros documentos, como, por exemplo, a minuta golpista, o punhal verde e amarelo, aquele plano, de fato, para que houvesse uma tentativa de golpe de Estado, a minuta golpista que eu fiz menção, o grupo do Copa 22, aquele documento que prevê a instalação do gabinete institucional de gestão da crise, que seria capitaneado pelo general Augusto Heleno. Então, tudo isso junto trouxe elementos suficientes para a polícia iniciar aquelas pessoas na semana passada. Pelo que você está sentindo, tem chance da gente ter elementos novos que sejam muito consistentes nesses depoimentos? Dá para falar em novas delações, por exemplo, que eles possam trazer alguma grande novidade? Ou, por enquanto, pelo que os investigadores estão apontando, a gente está falando mais de corroboração mesmo, confirmação do que eles já sabiam? Da parte da Polícia Federal, concluiu a investigação. Então, o que a Polícia Federal diz a parte da polícia foi feita a partir do momento em que há a entrega do relatório conclusivo ao ministro Alexandre de Moraes, esse relatório que agora está nas mãos do Procurador-Geral da República, que a gente viu que não vai analisar em 2 semanas, apesar de a lei deixar isso claro, mas isso não é seguido à risca por uma série de fatores e não há um prejuízo caso ele não apresente em 15 dias. Daí o motivo de Paulo Gonet deixar claro que isso deve ficar para o ano que vem. Mas só dizendo onde que está esse documento nesse exato momento. O que pode acontecer? Houve depoimento de ontem, houve uma perícia nos materiais que foram apreendidos na operação da semana passada, isso é muito importante. Houve
3 mandados de busca e apreensão na semana passada. Esses 3 mandados envolvem, entre outras pessoas, o Rodrigo, que é esse que depois, ontem, por 3 horas, a Polícia Federal. Ele não foi indiciado, ele foi preso, porque ele trazia um risco para a sociedade, de acordo com a Polícia Federal, e porque ele poderia atrapalhar as investigações e a coleta de provas. Então, os mandados de busca e apreensão, mirando ele, eram importantes, de acordo com a Polícia Federal, porque pode trazer novos elementos que confirmem ou não a participação dele. Já que ele não foi indiciado, ele pode se livrar, por exemplo, se ficar claro que ele não teve uma participação para além das mensagens que foram trocadas, mas que não são provas muito concretas e sólidas sobre ele. Daí, eu imagino, o fato de haver esse posicionamento que a defesa vai fazer publicamente. Fato é que o depoimento de ontem pode ajudar um eventual ou prejudicá-lo no eventual indiciamento dele. Então, o que a PF pode fazer é fazer um aditamento ao relatório de semana passada com um novo indiciamento ou dele ou de outras pessoas, a depender do que for encontrado no celular, em documentos, em equipamentos eletrônicos.